Gente boa falando com gente boa. Tiro Livre Podcast. Apresentação: Rodrigo Tix. Galera, Tiro Livre Podcast no ar. Eu, Rodrigo Tix, Júnior Cirino e Yuri Pimentel estamos iniciando esse projeto que a gente está fazendo com muito carinho para vocês, para o nosso pessoal de Lagoa Vermelha e da região, trazendo convidados especialíssimos e no programa de número 1, especial do tamanho que é a nossa expectativa. Luiz Henrique Matana, ou Ike, né? Ou os Ike. mais íntimos. Cara, muito obrigado por ter vindo. Que alegria, meu, tu estar aqui com a gente. Cara, a satisfação é minha, né? Fazer parte desse projeto, iniciando esse projeto que tem tudo para dar certo. Quando tu me chamou, eu falei, cara, baita sacada, excelente sacada. E espero deixar a estaca alta para os próximos convidados, né? Meu, que massa, isso que tu falou é verdade, que quando eu te chamei, de pronto, você já falou, cara, eu vou, tô dentro. Que massa, meu. Pra quem não conhece, se tem alguém na nossa cidade que não conhece, esse cara aqui, só pra eu dar um tamanho da dimensão que ele tá conquistando aqui, esse cara tem, na rede social dele, no Instagram, ele tem 4 Lagoas Vermelhas, segundo ele, é mais ou menos isso? Cara, é mais ou menos isso. É muito louco porque, pra quem me conhece há mais tempo e quem me acompanha há mais tempo, em março eu tinha, sei lá, 400% a menos do que eu tenho hoje. A rede social, ela é muito louca, né? Eu cuido e preocupo muito em relação a isso, porque sim, isso me fez crescer de uma forma que chega a ser assustadora, porque eu não estava preparado. Muita gente, né, cara? E eu nunca pretendi isso, nunca foi um objetivo meu. Foi acontecendo natural essa questão. E hoje ajuda muito no meu trabalho. Hoje eu valorizo, obviamente, as pessoas que estão. Hoje eu tô finalzinho do ano passado, no dia 31, bateu 120 mil. Então, é gente, né? É gente. E Muita isso, obviamente, aumenta a responsabilidade daquilo que eu venho colocando na rede social, né? Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, né? As pessoas parece que viram a chavinha de poder comentar o que quiserem de você, Exato, né? exato. Então, de bom e de ruim, né? De bom e de ruim. Então eu recebo diversas mensagens diariamente e, obviamente, eu tento não pegar uma pressão quanto a isso. Tento viver minha vida normalmente, meus trabalhos normalmente, valorizar as pessoas que estão ali, obviamente. E levar como uma ferramenta que veio até mim de uma maneira natural, que nem acabei falando. E trazer mais pessoas, né, obviamente, para acompanhar minha rotina, meu trabalho. Consequentemente, isso vai dando um giro. E aqui para Lagoa eu sempre tento usar desta forma também, né, das pessoas que sempre me apoiaram desde o início, dar esse devido valor. Até por isso, quando tu me falou, eu já topei de cara, porque você é de casa, vocês são de casa, e tudo que eu puder, que eu conquistei, ajudar de retribuir de alguma forma a cidade, Lagoa Vermelha, para mim sempre vai ser um prazer. Que massa, cara. E a gente vai te apresentando aos poucos, que é muita coisa para falar. Cara, estamos do lado do MEI Rio Grande do Sul 2021, né? É uma coisa grandiosa para nossa cidade, não é só pro Ike ou pros amigos dele, é para nossa cidade. Tanto que foi recebido com festa quando voltou. Cara, que massa, meu, que da hora. Parabéns. E qual é a sensação, se tu conseguir explicar em palavras? Cara, muito obrigado, assim, de coração. Sensação em palavras realmente não tem, cara, não tem. Eu volto a dizer que a minha vida sempre foi uma surpresa. Eu também não tinha pretensão de partir para a área do modelo, de partir para a área de concursos de beleza masculino. Então foi algo que chegou até mim, eu sempre muito aberto a novas ideias, sendo que eu me... Com que idade, mais ou menos? Cara, eu participei do meu primeiro concurso de beleza aqui em Lagoa Vermelha, que era a etapa municipal do MEI Rio Grande do Sul. Eu tinha 19 para 20 anos. Então é recente, é totalmente recente. O Ike tem 22 anos, cara. Isso é mais surpreendente de ter uma rede social com 120 mil seguidores e de ter uma carreira já construída com bons passos. Então isso deixa a história ainda mais bacana. E nosso centro aqui, ele é um centro menor comparado a outros centros, né? Se a gente for ver nas cidades vizinhas aqui, Passo Fundo, tem uma população muito maior. Então normalmente Sim. É um pouco mais fácil para quem mora lá. Então mais próximo, né? Isso, conseguir ter essa alavancada na carreira ou nas redes sociais, né? Então eu valorizo demais. E daí ali nesse municipal eu acabei perdendo.
Não era para eu ir para o Rio Grande do Sul. Não curiosidade. Não era. Eu acabei perdendo, era eu e mais um. Eu fiquei em segundo. Cara, eu fiquei em segundo. Nem tudo foi glória. Nem tudo foi glória, mas foi muito legal, porque na época eu consegui reunir minhas duas avós, que são minhas mães, né? E foi muito legal o momento ali. Claro que a gente fica frustrado pelo não ter conquistado, mas obviamente a minha criação sempre me ensinou a aceitar, né, as adversidades. Sim. Então eu aceitei, mas ficamos em conversa. E passou 6 meses, 7 meses, teve um concurso em Machadinho, o Garoto Piscina. Era o primeiro Garoto Piscina. Tinha a Garota Piscina já acontecendo há muito tempo. E, era premiação em dinheiro, cara. E daí, bem na época, a minha mãe estragou o celular dela e eu recém tinha trocado o meu. Eu falei, mãe, eu vou ir nesse concurso aí, vou te dar o meu celular, que vou pegar... Massa, meu. Era R$1.000 o primeiro lugar. Eu vou pegar esses R$1.000 aí, vou juntar mais uma grana e eu compro um pra mim, e daí você pega esse meu que tá praticamente novo. Daí, então tá, combinado. E daí quando eu decidi participar e me inscrevi, o coordenador do Rio Grande do Sul, o Michael Costa, ele me ligou e falou só, eles me chamam de Matana, nesse meio... Então é Ike aqui em Lagoa, Luiz em Passo Fundo, onde eu me formei, e Matana no meio do modelo. Tudo misturado. Tudo misturado. E me chamou e falou assim, olha Matana, a gente conseguiu aqui dar um jeito, você e o guri que acabou me vencendo, vocês vão representar a cidade juntos, mas para ser justo com os outros participantes, algumas provas, a nota de vocês dois vai ser somada e vai ser dividida por 2. Ah, entendi. Interessante. Né? Porque esse concurso meio Rio Grande do Sul, ele já vinha com uma pegada diferente. De moda, estilo, não aquele padrão, desfilar, sabe? Não aquele padrão shape, sim, grandão. Até por isso nunca me atraiu o concurso de beleza. Eu pensei, eu sou mais skinny, entendeu? Sim. E os caras que ganhavam eram os caras maiores, né? Eu falei, é difícil pra mim. Por isso que nunca me atraiu. Daí veio esse convite e me atraiu porque tinha essa outra pegada. Outra busca. Exato. Eu falei, não, beleza, só que eu já me inscrevi pro Garoto Piscina, tem problema? Eu falei, não tem problema, só pede pra eles te anunciarem depois que eu te anunciar como finalista do Rio Grande do Sul. Eu falei, beleza, tranquilo. Daí fui pro Garoto Piscina, fevereiro de 2020, antes da pandemia. Desculpa te interromper, o coordenador viu um potencial, então, digamos Exato. assim, porque poderia levar só o campeão, sim, né? E seria o normal, né? Normal. O normal. E o coordenador, hoje ele é meu coordenador porque eu venci, né? Sim. Então, cara, ele é uma pessoa muito especial. Desde o começo, ele sempre mantendo em contato com a Márcia. Baita olho, né? Que era minha coordenadora no município. Ela falou, Márcia, eu quero esse guri dentro. Por outra cidade, não sei, mas dá um jeito. Precisa estar no estadual. Eu quero que ele esteja na final. E daí a única cidade na época que eu tinha vínculo era Passo Fundo, que eu me formei em Educação Física lá. Eu falei, mas Passo Fundo já tinha candidato. Daí a Márcia, Luiz, não pensou em Capão Bonito Sul, que é a cidade próxima aqui, Ibiraiaras e tudo mais. Eu falei, Márcia, eu até brinquei com ela, né? Ibiraiaras, se fosse 4 anos atrás, quando eu namorava lá, tudo bem, aí tinha beleza. Um pequeno vínculo. Agora eu acho que até o pessoal não vai curtir muito, né? Mas daí acabou acontecendo esse convite dele, essa mudança, e o guri acabou não conseguindo ir na final. Fui só eu representando o Lagoa. As notas foram... As notas aí voltaram ao normal, ao normal. E acabei vencendo e trazendo esse título, que foi muito emocionante, cara, na hora, assim, porque é só vivendo estando lá pra saber. E venceu o Garoto Piscina também. E daí em fevereiro eu venci o Garoto Piscina, que foi o primeiro concurso que eu finalizei, digamos assim, né? E que já foi muito legal, ganhei os R$1.000 no Comprou o celular. Lá, comprei o celular, dei o celular pra minha mãe. Que massa. Pouca gente sabe dessa história, né? O motivo de eu estar lá dentro, porque normalmente os concursos de beleza, eles não dão premiação em dinheiro. Eles dão todo o suporte para a próxima etapa. Sim. Então, como eu ganhei no Rio Grande do Sul, teria o Brasil por conta do Covid e eu não teria custos. Sim. Esse seria meu prêmio. Eles bancam os custos. Exatamente. E, claro, a visibilidade. Exatamente. Importante também. Parcerias, assim, tudo mais. Obviamente, o trabalho vem em conjunto com isso, né? E daí aconteceu de eu ganhar, deu a Covid, ainda a gente está planejando, tem coisas novas aí que, se Deus quiser, eu vou poder anunciar logo para esse ano em relação aos concursos de beleza. Acredito que vai ser minha aposentadoria com 22 anos. Mas tá muito cedo, cara. Mas, cara, foi um momento muito especial. É muito intenso, porque a gente abdica de muitas coisas. E aqui para Lagoa eu sei que foi muito estranho, porque aqui o pessoal não está acostumado. Exato. Né? Tinha um pouco do feminino. Feminino, tanto com a Érica, que participou também.
que tem o mesmo sobrenome que o meu, mas a gente não é parente. Eu sempre gosto de explicar pro pessoal, sempre acha porque que o feminino, no caso específico da moda, é mais aberto, né? Digamos, um pouco mais fácil ainda de se achar. Sempre, né? sempre foi. O Miss, né? A Miss, no Exato. caso, né? Então, até hoje, as pessoas chamam, você não é o Miss Rio Grande do Sul? Sim. Na verdade, não é Miss, né? O pessoal... exatamente. Daí o pessoal até leva... Se fosse, seria Mister, né? Se fosse, seria Mister, que é uma outra franquia. Por isso, man. E daí eu vi que o pessoal ficou meio... mas o que aconteceu, né? Que esse guri ganhou? O que é, né? Então eu via, às vezes passava... Eu fui recepcionado aqui no caminhão de bombeiros, que era um sonho que eu queria realizar. Minha coordenadora falou assim, Luiz, mas tu acha meio exagerado? Eu falei, não quero, quero subir lá. Eu vou subir lá, se ninguém entender nada, eu tô nem aí. Isso com 21 anos? Com 21 anos. Foi esse ano, cara. Foi esse ano passado, né? Ano passado. Fevereiro do ano passado, final de fevereiro do ano passado. E cara, foi especial, assim, porque depois a gente vira, assim, de cabeça para baixo muitas coisas, assim, cara. E podendo entrar nesse assunto e já juntar com o assunto da rede social, isso eu acho que é muito legal, porque também poucas pessoas sabem. Como eu te falei que eu ia contar o que muitas pessoas às vezes não sabem que acontece, eu vou contar. Após eu ganhar ali o Rio Grande do Sul e entrar nessa carreira, cara, era uma carreira nova pra mim, né? Eu não sabia muito bem como lidar com as pessoas e tudo mais, mas não foi ali que começou a alavancar a minha rede social. Eu ia te perguntar sobre isso. Não foi ali. Ali eu ainda tinha meus 4.000 seguidores, em fevereiro do ano passado. E eu sempre não fui muito ligado a isso, porque eu acho que quanto é mais fácil tu ganhar, é fácil tu perder. E às vezes as pessoas são muito presas a números, e às vezes tu perde ou é uma ilusão, às vezes tu se ilude com aquilo ali. E daí tu entra em depressão, porque tu fica muito apegado. Então eu procuro não falar muito, só quando me perguntam. E ali eu venci o Rio Grande do Sul, acabei pegando Covid e fiquei mal um dia sim, mas depois tem uns certos sintomas do Covid que permanecem durante uns meses, né, para algumas pessoas. E ali, cara, me deu um desânimo gigante. Nesse meio tempo, minha avó de criação também, que morava lá de casa, acabou falecendo por Covid também. E ali juntou muita coisa, cara. E ali eu tive crise de depressão. Acho que isso é a primeira vez que eu comento sobre. E ali eu comecei a procurar ajuda de psicólogo, enfim, porque eu não queria pré-medicamento. Queria ficar longe de medicamento. E ali comecei com os Reels do Instagram, que era uma forma de eu me desligar um pouco dessa questão de brincar mesmo. De brincar. Daí tinha as dublagens, eu acabei curtindo as dublagens. Daí eu postei um Reels e na época eu tinha ali meus 4.000 e poucos, deu 10.000 visualizações. Eu falei, caramba, cara, dobrou o número de pessoas. Eu brincava com a minha mãe, tipo, entusiasmada demais também em relação a isso. Porque é uma empolgação que acaba te fazendo esquecer um pouco daquela parte ruim que tu tá vivendo, né? Exatamente. Daí foi dessa forma. E eu coloquei daí eu coloquei, legal. E ali eu fui esquecendo dessas questões mais depressivas, voltei a querer trabalhar, gostar de treinar, porque eu sempre gostei, só que naquela época eu não tinha vontade de nada. E foi bem difícil, mas foi ali a alavanca. Daí então foi com uma rota de fuga que eu comecei a me interter com isso. E o pessoal começou a me seguir, o pessoal marcava outras pessoas nos comentários e dava risada, eu recebia mensagem, eu falei, cara, que legal. Cara, tô crescendo. Legal. Sensacional. E isso é muito massa tu falar, cara, porque a gente escuta muito, cara, a rede social traz isso, traz aquilo, traz isso de ruim, depressão e crise de pânico. É verdade. É muito verdade. Mas se usada de forma errada, se a gente se apegar à rede social de uma forma maior do que ela tem, né? E tu usou de uma forma que, na verdade, curou tua depressão. Cara, e até hoje, cara, eu procuro botar o mínimo de pressão em mim em relação à rede social. Eu não fico me cobrando em gravar. Às vezes eu pego uma tarde que eu tenho mais livre, gravo 3, 4 vídeos e vou soltando. Às vezes eu passo 15, 20, 30 dias sem postar nada e pra mim tá tudo bem, entendeu? Às vezes assim... Uma relação saudável com a tua rede social. A questão é que chegou num ponto que o pessoal não quer saber. O pessoal quer... cobra o pessoal cobra vídeo, cobra conteúdo. Então, mas eu sempre levei muito, muito tranquilo quanto a isso e ainda levo. Então, foi dessa forma que eu fui crescendo. Começou desta maneira
E ali foi indo, cara. E daí eu acertei, né? Porque é muito... Eu não consigo explicar. Às vezes me pedem, aí, como é que tu fez, cara? O que tu fez? É que é um salto impressionante demais, que forma cara. tu fez? Eu falei, cara, eu simplesmente fiz, o pessoal gostou e foi isso, entendeu? Então, às vezes, estourava sempre depois de 15 dias de eu postar, assim, não era direto. E que tu lembra, assim, um número absurdo ou tu acha que foi gradativo? Assim, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil? Ou tu lembra um boom que foi maior? Teve um vídeo que foi, acho que foi meu primeiro vídeo que chegou a 1 milhão. Hoje ele tem 1.200.000, ele estabilizou ali. É muita de coisa. Visualizações. E foi engraçado porque ele foi subindo diariamente. E eu ia falando com a minha mãe, falei, mãe, tem 30 mil, cara, é um número de lagoa. São os habitantes da nossa cidade. Exatamente. Daí, deu 100 mil, 200 mil, 300 mil. Falei, mãe, o tamanho de Passo Fundo que já viu o vídeo, não tá entendendo. E eu impressionado, cara, impressionado. Que nem eu falei, não era um objetivo meu, foi acontecendo. Daí, obviamente, com as visualizações, com as curtidas, os nossos seguidores, eles vão vindo. E daí tava chegando próximo aos 10 mil seguidores, eu falei, caramba, vou ter uma arrasta pra cima. Que na época tinha uma arrasta pra cima, né? Eu falei, cara, isso aí não tá acontecendo, cara. Até pouco tempo atrás, falei, cara, sensacional. Mas sempre tentando não me apegar. Sem se cobrar demais. Isso, não me pegar números, porque são números. E como eu ganhei, eu posso perder. Então eu sempre tentei tratar levemente disso. Então ali atingiu 1 milhão, 1.200.000 visualizações e ali começou. E daí eu fui postando, e daí dava 100 mil, 200 mil, 300 mil. Mas teve um, assim, que até hoje, o que eu... E assim, é o vídeo que tu fala assim, cara, que bosta. Eu vou ser sincero. Tu acha ruim? Cara, eu vou ser sincero, eu gravei e falei, cara, não ficou nem um pouco bom. Mas eu vou postar. Porque eu É engraçado, cara. Porque assim, eu tinha platinado o cabelo na época. Eu fiquei uma semana com o cabelo platinado e eu recebi uma proposta de trabalho, só que tinha que ser moreno. Eu falei, putz, vou ter que pintar, né? Deu uma semana. Ainda bem que eu não paguei, foi na parceria, porque senão tava me doendo o coração, cara. Pintei o cabelo de preto, ficou mais preto do que não era, fiz o trabalho, daí nas lavagens começou a dar uma desbotada. Uma desbotada. Né? Eu falei, cara, vou ter que rapar. Aquele nenhum nem outro. Castanha caju, sabe? Eu falei, cara, vou ter que tirar isso. Daí tirei, só que ainda ficou. E o vídeo que eu fiz, eu tava assim. Falei, cara, eu tô com o cabelo castanha caju. Era uma dublagem de uma música em inglês. E, cara, vou fazer isso aqui, cara. Eu tava dando ibope, tava vendo muita gente fazendo. Eu falei, vou fazer isso aqui. E tava crescendo, né? Então, aproveitar o crescimento. Exatamente. Eu falei, enquanto tá dando certo, eu vou fazendo. Claro. Eu sempre comentei com meus amigos, cara, enquanto tá indo, eu tô indo, entendeu? Tô no momento indo na que onda, parar, claro. Beleza. E daí ali estourou, cara. E daí, mas é engraçado, estourou 15 dias depois, assim. Era um dos que menos tinha e depois foi subindo e subindo e subindo, não parou. Então eu lembro que na época que ele tava subindo as visualizações, chegou a ter dias que eu ganhei 4 ou 5 mil por dia de seguidores. Eu não conseguia acompanhar. Eu não conseguia ver quem acompanhava, quem me seguia, quem curtia. E ele hoje estabilizou em 9,6 milhões de visualizações. É absurdo. Eu fiz uma conta que se pagasse um centavo, era 96 mil reais, cara, que eu tinha na carteira. Salvava o ano. Nossa, salvava a vida, cara, praticamente. Cara. Deixa eu te falar, quando tu vai desfilar ou quando tu vai fazer um trabalho, as pessoas te julgam, né, pela tua imagem, enfim. Mas tu, cara, que dia que tu acordou olhando no espelho e falou assim, caralho, eu sou bonito, velho. Eu tenho essa sensação bastante. Não, nunca tive, mas que dia que tu olhou e falou assim, caralho, velho, eu sou muito gato, velho. Ou tu nunca pensou, ou tu pensa assim, pô, eu sou bonitão, cara, vou fazer algo com isso. Cara, pra mim é muito engraçado porque a gente conversa, a gente aumenta os contatos, né? Eu não vou negar que a parte feminina aumenta também, né? A gente não sabe ainda se é por beleza ou se é por números de rede social, porque tem, sabe? Eu não sei como é que se chama, porque no futebol é Maria Chuteira. Maria Instagram, talvez? Maria Mídia, alguma coisa assim. Maria Mídia, deve ter. Pode ser, né? E eu sempre comentei com os guris, assim, eu comentava assim, ela falava, você é assim, você é assado. Eu falei, cara, pra feio eu sei que eu não sirvo. É o que eu falava e até hoje eu sei. Eu não vejo problema em nenhum em achar homem bonito e achar mulher bonita. Eu sempre comento assim, cara, tem muito cara que eu acho mais bonito e beleza. Mas acho que nunca teve esse dia aí de chegar, eu sou bonito. Eu sempre gostei de me cuidar.
Eu acho que isso teria que vir cada vez quebrar mais paradigmas da relação masculina, cara, porque os caras têm aquela questão da masculinidade, assim... De provar a masculinidade. Se eu me arrumar, eu vou ser menos homem. Cara, isso pra mim eu acho que já é tempo passado, entendeu, cara? Então eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar bem vestido quando eu for sair, eu gosto de, sei lá, fazer minha sobrancelha se eu quiser fazer. Se sentir bonito. Me sentir bem comigo mesmo, entendeu? Então eu sempre fui pra esse lado. Obviamente que a gente trabalhando com isso, a gente recebe feedbacks e ali não tem como. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Cara, se me chama de bonito, obrigado. Se me chama de feio, tudo obrigado certo. Também, entendeu? Tanto com a crítica quanto com o elogio. Cara, eu nunca subi no salto por questão de elogios e por isso eu até brinco com meus amigos. Eles falam assim, Luiz, tu abre teu Instagram ali na balada, tu pega o que tu quiser. Cara, não é assim, sabe? Eu sempre acredito que sempre tem os dois lados, sabe? Sim. Então eu sempre procuro buscar o equilíbrio de todas as questões. Seja em beleza, seja em convivência, relacionamento. Cara, eu não me cobro tanto em relação a isso. Sei que pra feio eu não sirvo. Mas eu sou bem de boa em relação a isso, cara. E, por exemplo, tu passou a se cuidar mais quando tu viu a coisa tomando uma proporção maior... Ou tu passou quando tu viu que estava tomando uma proporção maior, óbvio que tu começa a se preocupar com algumas coisas que até então talvez tu se preocupasse menos. Mas fez tu te cuidar mais, assim, fisicamente? Fez tu fazer coisas que tu não fazia quando a tua rede social começou a explodir? Cara, eu vou te dizer que só se forem coisas bem pontuais, assim. Porque eu sempre gostei de me cuidar. Mesmo antes, não trabalhando como modelo... e não sendo visivelmente mais famoso, entre aspas, assim, na rede social, como agora. Eu sempre gostei de treinar, né? Sempre gostei de fazer esporte, sempre gostei de praticar. Então, assim, não teve. Agora, teve umas questões que eu dei o braço a torcer e acabei gostando, que foi principalmente em relação à moda, cara. Tipo assim, tinha muitas questões que eu não me vi usando ou que eu achava, isso não é pra mim... E que o concurso também me ajudou, porque foi abrindo a cabeça. Foi abrindo a cabeça. Então, a questão eu sempre falo assim, a questão de boina, chapéu, era uma coisa assim, cara, não é pra mim isso aqui. E eu coloquei pra curtir, sabe? Ou aquela uma roupa diferente, um estilo diferente. Porque, cara, a gente pode ter diversos estilos de uma pessoa só, entendeu? E eu sempre fui mais do básico. Eu sempre fui mais do preto, cinza e branco. Tranquilo. Não vou arriscar. Não, sempre fui muito tranquilo em relação a isso. Então aí eu comecei a dar uma mudada. Ali, por conta do concurso em si, que me abriu a cabeça, eu comecei a experimentar e comecei a ver que podia usar também. E com os concursos, tu passou a viajar mais, trabalhar mais, conhecer mais gente de outros lugares. Eu acho que isso, né? Tu começou a ver também mais coisa. Cara, isso é muito legal. Isso aí realmente não tem preço que pague, né? Porque aqui em Lagoa Vermelha a gente tem uma imagem, né? Então aqui normalmente quem não sai muito daqui vive nessa bolha aqui que é de cidade assim, pequena, normal. É assim, tu sai com uma calça rasgada um tempo atrás, cara, vão te dar uma calça na rua, tu fala assim, cara, tá precisando de calça, né? E hoje tem muito também, ou tu sai com uma camiseta rosa, o cara tá cortando pro outro lado, entendeu? Então, simples mudanças que aqui, né, a gente era muito questionado, às vezes, e até quando eu comecei o concurso aqui, o pessoal sempre questiona. Sim. Então, a gente começa a viajar, a gente começa a abrir, porque não é assim, né? Tem mais opções, tem mais variedades, tem gosto para tudo. E eu acho que assim, eu sempre falo em relação à rede social, a estilo, a relacionamento pessoal ou familiar, enfim, cara, não precisa gostar. Não precisa gostar da minha roupa, não precisa gostar do que eu faço, não precisa gostar dos meus vídeos. Mas precisa respeitar. Entendeu? Eu acho que precisa respeitar. Eu acho que esse é o fim do negócio, sabe? É o ponto no i, porque a minha criação sempre falou assim, cara, tem pessoas diferentes de nós, entendeu? Mas não é por isso que eu sou melhor que você e nem é por isso que você é melhor que eu. Então são pessoas diferentes, com objetivos diferentes, mas, cara, precisa de respeito, entendeu? Você tem tuas lutas, tu tem tuas batalhas pra chegar onde tu chegou, eu tenho as minhas e tá tudo certo, entendeu, cara? Perfeito. Tá tudo certo. E às vezes o caminho do outro, do cara que tá do teu lado é dificílimo, né? Foi tão dificílimo quanto o teu, ou pior, e às vezes tu julga e... Exatamente. Então, eu sofrendo na pele hoje um pouco mais essa questão de julgamento, praticamente diariamente, a gente começa a perceber, cara...
E às vezes eu fazia isso antes e não me dava conta. Eu falei, cara, eu não conheço a pessoa, entendeu? Eu não sei se é verdade, eu não sei se ela é assim ou se ela é assado. E se for também não importa, entendeu? A vida é dela e eu não vou me meter. Então hoje o pessoal, a rede social, ela ficou, né? Ela tem hoje um mar aberto. Tu comenta o que tu quer e é isso aí. Digamos que é um velho oeste, né? O então assim, o que eu procuro? Graças a Deus, assim, isso não me entra na cabeça, os comentários bem negativos. Tem comentários pesadíssimos. Se eu vejo na hora, eu já pego e excluo o comentário e já tá tudo certo. Não te faz mal aquilo. Isso é importante. Então eu peguei por isso, entendeu? Não respondo, porque não vai levar a nada, entendeu? Não vai levar a nada, não vai fazer... É uma discussão que começou errada, né? Que não... Exatamente. Então eu sempre procuro me abdicar dessas questões mais negativas, tanto diariamente quanto socialmente, por Instagram ou na sociedade em si. E que deixa eu te falar sobre a gente tem bastante coisa para falar, né? E quando o papo flui assim, eu vou falando, o né, tempo também. voa, não, e eu também, o tempo voa e assim que é bom. Mas, cara, como tu já falou, tu é formado em Educação Física, né? Pela UPF. Exatamente. Passo Fundo. Licenciatura pela UPF de Passo Fundo e bacharelado pela Horus de Pinhalzinho, Santa Catarina. O cara tem 22 anos, meu. O cara é tudo. E tu já trabalha, né, na área, já... É uma coisa que, vendo tu trabalhar, a gente é da mesma cidade, vizinho, e se acompanha, se vê direto, e dá pra ver que tu tá sempre, feliz, alegre ali. Então é uma coisa que tu gosta mesmo. Exatamente, é algo que eu me identifico, assim. Eu não vou te dizer que eu sempre tive a pretensão de trabalhar hoje como personal trainer, porque a minha ideia era fazer licenciatura, eu gostava de treinar. Eu era fazer licenciatura e fazer um mestrado logo em seguida para ser professor universitário. Só que nesse meio tempo da licenciatura me chamaram para trabalhar, o Tomás me chamou para trabalhar na academia. E eu acabei gostando de atender o pessoal, acabei gostando, porque a gente tinha a licenciatura e o bacharelado, algumas coisas específicas mudam, mas tem muita coisa que é geral. Postura, movimento, isso tudo a gente vê. Então eu falei, cara, eu vou fazer um teste, eu não sei como é que eu vou me sair. E ali, cara, eu acabei gostando demais de atender as pessoas. Principalmente as mais senhoras. As senhoras me amam. Até hoje eu vou lá. Eu acho Paciência. Eu acho que isso é muito também na minha criação, assim, cara. Eu sou muito dado, assim, com as pessoas. Assim, às vezes eu tô muito na cara por causa disso. Mas a gente aprende, sabe? Já fui palhaço, continuo sendo e tamo aí. Fica o recado para as gurias, entendeu? Pegou, né? Pegou indireto. E brincadeiras à parte, mas nem tanto. E ali eu acabei gostando, eu falei, cara, vou deixar um pouco de lado, vou me formar em licenciatura, vou deixar um pouco de lado o plano de fazer um mestrado e vou fazer o bacharelado para aproveitar as disciplinas também. Então fui ali, aproveitei a disciplina demais, consegui finalizar essa graduação do bacharelado em um ano e pouco. E ali eu já estava começando, até deu muito acaso, porque quando eu comecei o bacharelado eu ainda não trabalhava em si como modelo, assim, não era uma fonte de renda ainda para mim. E começou a ficar mais frequente, eu comecei a ter que viajar mais, como você comentou, e daí tinha que alguém ficar no meu lugar na academia, né? Não conseguia cumprir todos os teus horários. E daí acabou ficando meio chato, porque a pessoa... Eu me colocava no lugar da pessoa, eu tenho bastante empatia em relação a isso. Então eu me colocava no lugar da pessoa e a pessoa tinha que cobrir meu horário. E eu falei, cara, eu acho que essa é a hora de eu me formar, começar o bacharelado, finalizar o bacharelado e começar a dar as aulas de personal. Assim eu consigo ter uma flexibilidade maior de horário, viagem e tudo mais. Só que isso ninguém sabe. Eu tinha um temor para começar o personal. Cara, porque o personal é tu e a pessoa ali, cara, né? Então, bom, eu sabia movimento, sabia dar treino, eu sabia tudo, cara. Mas assim, eu tava meio que usando como muleta assim, não me formei ainda. Não peguei o diploma ainda. Até que uma aluna minha que tá até hoje comigo, que é a Cici, ela falou assim, Luiz, tal dia a gente vai começar. Eu falei, eita, então tal dia a gente vai começar. Então vamos. Daí ali eu comecei, eu vi que não era esse bicho de sete cabeças, que às vezes a gente auto-sabota demais, né, cara? E daí ali eu comecei a gostar de atender o pessoal. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu trabalho na minha área de atuação, que eu sei que para muitos isso talvez não aconteça. E tô conseguindo conciliar as coisas que eu tô conseguindo fazer no momento. Coisas que tu gosta e que também tem talento. E daí eu falo que é assim, cara, a partir do momento que tiver que abdicar de uma ou de outra, vai ser porque uma vai estar dando muito mais certo que outra. Então, de qualquer maneira, um dia que eu focar só numa coisa, vai ser porque vai estar muito bom. Por um motivo bom. Então eu sou muito feliz em relação a isso, cara. Graduação,
meu trabalho de hoje, minha vida, minha rotina de hoje, cara. Eu sou bem grato assim, claro que muitas pessoas me ajudaram nesse caminho e eu me sinto no dever de gratidão em relação a elas. Então, eu quero trabalhar cada vez mais, crescer cada vez mais para poder retribuir de alguma forma, cara. Eu tenho esse é meu desejo como profissional também. Para vocês que não conhecem, ele tá falando aqui um monte de coisa e talvez vocês, como eu disse, que não conhecem, vão falar, o cara tá falando ali porque tá sendo... se tu ligar pra esse cara que, cara, eu preciso que tu nos ajude aqui, a gente aqui de Lagoa, a gente tem uma empresa de telha, tu sobe aqui na telha e fica pulando pra ver se quebra. Ele vai, cara, talvez ele na hora vai dizer, pô, cara, eu não consegui agora, pode ser daqui meia hora. Então, ele faz, tudo que ele tá falando é verdade, e uma coisa que tu fala muito, e que me identifico contigo nisso, eu acho incrível e sensacional quem nunca perde essa lembrança, tu fala sempre da tua criação, da tua família, e dá pra ver que tu é muito, muito próximo assim, da tua família, até nas tuas postagens, e é uma coisa que te leva, né? Uma coisa, cara, que te leva. É meu porto seguro, né? Eu fui criado somente pela minha mãe, minha irmã e minha avó. Mesmo hoje tu não morando com a tua mãe, né? Isso. É uma experiência nova ainda, aliás, pra mim, né? Então eu fui criado pela minha mãe, minha irmã e minha avó que morava lá de casa. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos. Então eu não lembro assim do convívio com meu pai, claro, né? Com 1 aninho, com 2 aninhos. Mas meu pai sempre presente, sempre da maneira possível também, não posso reclamar de nada. E ali minha mãe sempre falando que eu era um homem de casa, né? Eu era homem de casa, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer Mesmo aquilo. sendo mais novo. Sempre fazendo mais novo, minha irmã é mais velha, então desde cedo, cara, limpar a casa de maneira geral, banheiro, cozinha, sala, fazer comida, limpar pátio, então, e eu nunca recebi mesada, cara, eu nunca nunca tinha esse valor. Então o que era o negócio? Eu falo assim, cortei a grama, R$30, entendeu? Começou a precificar porque... E isso eu agradeço demais minha mãe, cara, porque eu acho que se ela me desse de mão beijada, hoje talvez eu não teria a cabeça que eu tenho. Então, era assim que eu ganhava meus dinheirinhos. Eu trabalhei dos 12 aos 18 anos como recreacionista de festas infantis. Minha tia, na época, ela fazia decoração de festas infantis. E ali também era um tanto por festa, a gente recebia final de mês, eu juntava tudo. Uma graninha. E naquela época eu ainda tinha um sonho muito forte de ser jogador de futebol, que depois a gente pode comentar mais falaremos. sobre. E ali o que aconteceu? Daí eu juntava minha grana no final do mês, trabalhava domingo, sábado e feriado, porque normalmente eram as festas, né? Sexta, então eu não saía, cara. Eu fui começar a sair mais tarde, assim, fui começar a sair com uns 16, 17 anos, pra festinha e coisa. E ali eu juntava o dinheiro no final do mês e minha mãe resolveu abrir uma conta pra mim no banco e me deu um cartão de crédito. Eu nunca esqueço, cara, o limite era R$300. E ali o cartão de crédito eu conseguia usar pra comprar minha chuteira e parcelada, né? Claro. Porque daí dava pra pagar. Daí eu tinha as parcelas no mês. Uma chuteira boa. Com o cartão de crédito e eu pagava as parcelas e ali eu comecei a me virar. Ali eu comecei, claro que sempre que se eu pedisse, minha mãe sempre ia dar pra mim, só que eu sempre evitei pedir. Não é aquela coisa de ser autossuficiente, mas saber, cara, eu tô trabalhando, vou guardar meu dinheirinho e vou comprar minhas coisas, entendeu? Exatamente. Então eu nunca abusei também em relação a isso. Minha mãe é artista plástica, então ela é autônoma. Hoje eu também sou autônomo, né? Então hoje eu sei na pele o que é saber às vezes se final do mês vai dar bom ou se não vai dar bom. Exato, varia. Varia, né? Demais. Então eu não abusava também disso em relação ao mercado, essas coisas. Pra mim sempre foi muito simples, a gente viveu sempre muito bem, mas sempre com o necessário. E agradeço demais, cara, porque eu amadureci muito mais cedo. Hoje, às vezes eu falo com amigos da mesma idade, eu vejo que algumas ideias já não batem. Muito louco isso, cara. A gente vê hoje pessoas, a gente convive com pessoas e a cabeça é muito diferente. E às vezes assim, me dão uma maior idade por conta disso também. Dificilmente acertam minha idade. Eu que tava barba maior, era 26 anos, 27. E eu acredito que é um pouco por conta disso também, sabe? E meus relacionamentos que eu tive, falando em relacionamentos afetivos assim, sempre foram mulheres mais velhas também. Então, talvez era porque a cabeça batia, sabe, isso cara? Te fez... Não vou generalizar porque eu não gosto de generalizar, mas a maioria das pessoas que batia era uma conversa mais... Cara, e isso é legal de falar porque a gente conversando, e quem não pegou o início ali, o Ick tem 22 anos, vou repetir isso aqui algumas vezes porque
Não parece, né? Uma conversa já madura, mas por mais que o cara tenha todos esses 120 mil seguidores, cara, tudo foi um passo de cada vez, né? Tirando ali o número da rede social que explodiu, tudo tu teve gradativo, o trabalho, tudo foi devagar, tudo foi sido construído por mais que tu seja novo, e isso é muito legal porque tu ainda tem muito tempo para construir. Cara, foi natural. Eu gosto de falar assim, foi nada forçado. E na minha vida eu sempre procuro que as coisas aconteçam naturalmente. Às vezes assim, o cara vê vou dar um exemplo. Vê uma guria lá bonita pra caramba, aquela guria eu vou namorar. Cara, se não acontecer naturalmente, não vai rolar pra mim. Foi legal. Não vai rolar. E sempre foi muito natural, Tix, porque eu nunca me cobrei em relação a isso tudo, sabe? Então, fui crescendo ali, fui fazendo minhas coisas. As coisas foram surgindo com o também. apoio da minha família, que eu acho que é importantíssimo isso. E foi acontecendo, cara. E eu até vou falar uma outra coisa que poucas pessoas sabem também, principalmente em rede social. Se eu não tivesse ganhado no Rio Grande do Sul, eu já tinha decidido. Eu ia dar uma desativada no Insta. Pra, cara, focar, porque a gente acaba perdendo tempo. Sim, a gente perde claro. tempo, cara. A gente perde tempo. No teu caso agora, a gente investe tempo, que tu trabalha com Exatamente. isso. Mas enquanto tu não tá ganhando com isso, Não era uma fonte de trabalho meu. Hoje, o meu coordenador, o Michael, ele me vende, a gente usa esse termo, né, de vender a minha imagem pelo meu Instagram. A gente tem outros portfólios e tudo mais, mas meu Instagram é meu carro-chefe, então hoje eu não tenho como. E quando eu ganhei meu Rio Grande do Sul, eu não tinha como também. Mas era um desejo meu, falando em relação a isso, porque eu gosto de falar porque as pessoas às vezes levam para um outro lado essa questão de números. E até esse é um dos motivos que eu também procuro não comentar muito. 120 mil... você acha melhor que isso ou não vai me responder? O número passa a ser a tua identidade, né? O que tu é. Eu sou aquilo ali que eu tenho de número. Cara, e daí assim, é muito engraçado porque as pessoas mandam mensagem, eu curto e respondo, e falam, caraca, tu me respondeu? Eu falei, claro, cara, tu me mandou mensagem. Cara, pra mim isso é muito normal, pra mim é muito natural. E é legal porque as pessoas, elas te colocam num patamar que eu ainda não sei se me considero nesse tamanho de patamar, sabe? Eu sei, eu mereço, tudo que eu conquistei foi por méritos meus. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar também. E não é modéstia à parte realmente. Mas se eu não tivesse ganhado meu Rio Grande do Sul, eu tinha desativado meu Instagram por um tempo. E a história seria totalmente outra, boa ou ruim, mas seria totalmente outra. Cara, porque a gente acaba, como a gente acaba perdendo tempo, dando enfoque em outras coisas. Sim. Era uma decisão que eu tinha. Bom que não deu certo. Ganhei ali, precisei manter no e fim hoje das meu contas, trabalho tá aí. Sempre vai pelo caminho que tem que ir, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, a gente agora com esse boom do Instagram aí, é uma coisa absurda e a gente vê gente, como a gente tá falando aqui, se matando e pro bem e pro mal o Instagram tá estourado. E aí, cara, a gente vê gente com muito menos seguidores que tu, que já tem alguém cuidando do Instagram. Tu pensa nisso, tu acha que vai chegar um momento que tu vai dizer, opa, não tô conseguindo mais dar o que o meu público quer, ou eu não tô conseguindo mais entregar a quantidade ou a qualidade que eu entregava quando eu tinha 20 mil. Tu já pensou nisso? Não pensou? Tá esperando chegar? Cara, muito boa pergunta, parabéns. Obrigado. Eu tô com a minha colinha aqui, gente. Cara, então... eu sempre vou prezar por tentar ser eu, tá ali respondendo, divulgando. Não vou negar que espero que um tempo eu não consiga dar conta. Sinal não vou negar. Que cresceu muito. Exatamente, não vou negar. Mas até o tempo que eu conseguir dar conta, eu vou sempre tentar ser eu que está administrando ali. Então, eu penso e espero que, se caso precise, seja quando tiver mais para cima, realmente para poder entregar a mesma qualidade. Exatamente, responder o pessoal, dar atenção pro pessoal, porque às vezes o pessoal assim, cara, às vezes é clichê falar, porque eu acompanho pessoas também que têm um número grande de seguidores, mas, cara, é real, é fidedigno. Você recebe mensagens de pessoas que falam assim, cara, eu vi teu vídeo, eu tava mal pra caramba e tô super bem. Cara, isso é incrível. Cara, isso aí não tem preço, entendeu? Isso aí te motiva de um jeito. Eu falei, cara, eu tô aqui em Lagoa Vermelha, uma cidade de 30 mil habitantes, interior do Rio Grande do Sul, eu tô conseguindo, de alguma forma, com o conteúdo que eu tô fazendo aqui, porque eu gosto de fazer.
e eu sempre prezo por isso. Tudo que eu faço é porque eu gosto de fazer. Se vem retribuição de alguma forma, show de bola. Se não vem, eu gostei de fazer. Sim, e tá tudo foi certo. Foi legal pra mim. E eu tô aqui, longe de tudo, praticamente, né? Longe dos grandes centros. Tu sente isso ainda, assim, eu ainda tô lá no interior. Sim, principalmente dos grandes centros, né? São Paulo, Rio, eixo São Paulo, Rio, que é uma intenção minha também, não vou negar, de ter uma experiência por lá, trabalhando com o modelo mais precisamente. Mas assim, cara, eu tô conseguindo daqui fazer o dia de alguém melhorar com vídeos meus que pra mim são simples, mas que eu sempre procuro colocar. Eu sou bem na risca, sou bem exigente, cara. Então eu sempre procuro fazer a dublagem bem certinha, de muita gente falar assim, cara, tua voz não é bonita, mas não é a minha voz, entendeu, cara? Cara, tá perfeito, isso é massa. Eu sempre procuro fazer isso, cara. Qualidade. E a régua vai subindo, né? E a régua vai subindo, então eu fico muito feliz com isso, cara, fico muito feliz. Isso te dá um gás a mais de seguir. E a questão só de se responder às vezes a pessoa, ou curtir o comentário, só o fato de curtir o comentário, as pessoas elas te dão uma resposta bem positiva. E eu sempre procuro olhar para esse lado do que para o lado negativo, porque tem, não vou negar que tem. E é muito legal, cara, é muito legal porque a gente atinge níveis e pessoas que a gente vê na TV. Não imaginava. Cara, eu falei com alguns famosos, cara, eu vou citar um exemplo. Isso aqui ninguém sabe também. Troquei uma ideia esses dias com a Mauro Image, que foi medalhista de ouro, cara. Tipo assim, cara... a conversa tá chegando no nível que eu, o Júnior, a Fran, o Yuri, que estão ali atrás e não tá conseguindo acompanhar. Cara, medalhista olímpica. Cara, eu tava falando com a Mauro Image, cara, trocando uma ideia com ela, cara. Então, tipo assim, atores globais, não vou lembrar o nome. Cara, esses dias eu tava, porque como eu disse, eu estudei. Eu vi uma foto tua que um ex-BBB do Vitor Hugo. Exato, comentou ali. Cara, isso é tu vê assim, cara, tá tomando uma proporção, né? Nacional. Hugo. Eu tô aqui na nossa aldeia, como a gente fala, eu tô aqui no cantinho e o pessoal tá me vendo lá de... É muito doido, né? É muito doido, cara. É o Vitor Hugo, ele comentou na minha foto, a gente trocou ideia, eu falei como é que foi a entrada no BBB pra ele, Cara, é curiosidade minha, entendeu? E pode ser de muitas outras pessoas. Então, é muito legal você ver de uma pessoa que esteve na TV por alguns meses. O BBB hoje, muitas pessoas falam assim, se inscreve lá, se inscreve lá, se inscreve lá. Cara, talvez sim, não sei por que motivo acham que eu vou me dar bem lá, mas talvez por algum motivo... Tu entraria no Big Brother? Cara, eu entraria, cara. Eu sou bem, assim, bem aberto em relação a isso, cara. Eu não vejo, assim, eu tento tirar todos os preconceitos que tem de tudo, seja de programa de TV, com relação a social pessoas. Então eu entraria, cara. Eu acredito que seria uma alavanca gigantesca, não tem nem dimensão. Então eu penso, obviamente, profissionalmente, entrando profissionalmente. Mas tu pensa assim, cara, eu vou sair... Carol Conká ou Juliette, eu vou eu vou sair, cara, o cara é o Deus, como a Juliette, que ganha tudo é a Juliette, faz 1 milhão de propagandas, ou eu vou sair Carol Conká, que os caras fizeram um documentário pra chutar o balde, tipo assim, lá embaixo. Isso não te assusta? Cara, não, porque eu acho que quem importa mesmo, que são os meus, que eu chamo, né, minha família e meus amigos próximos, sabem como eu sou. Claro que pode tomar uma proporção gigante. E eu até nem comentar, nós vamos tocar nesse assunto, eu vou comentar, porque também é a primeira vez, já passou um tempo. Cara, tá muito exclusivo esse número 1. Já passou um tempo e eu posso comentar, cara. No final, dezembro foi agora, no final de dezembro de 2022 agora, né? 2020. No ano de 2020, eu fiquei o ano inteiro no processo seletivo do BBB. Yuri, faz um canal de cortes, por favor, que a gente já tem um corte foda. Eu tive presente em inúmeras avaliações e foi durante o ano inteiro. Então tu tá no radar já, digamos praticamente assim. Sim. Eu cheguei, eu vou pular as partes, tá? Pra resumir, eu cheguei aí pro Rio de Janeiro em dezembro de 2020. Eu não sabia disso mesmo. Na famosa cadeira elétrica, não sei se já ouviu falar. Então, fui entrevistado pelo Boninho e outras pessoas que estavam lá. Cara, e foi assim, um áudio assim... Até então, só minha família sabia, né, obviamente. E foi assim, algo assim, eu falei, caralho, eu tô aqui batendo na porta. E pra resumir a história, cara, entrou a Acrebiano
e não eu, né? Que saiu na primeira semana. Um cara legal até, mas... Pô, o Ike ia ficar mais tempo lá, com certeza. Cara, a gente já tem um participante de Lagoa Vermelha no Big Brother. Porque é engraçado, minha irmã me mandou depois o folderzinho que eles lançam na internet, né? Com as características principais. E era Acrebiano, o nome do cara, que ficou conhecido como Bill, né? Hoje tá na Fazenda isso. E tal. E era modelo e profissional de educação física. Verdade, meu. Daí eu mexi com a minha irmã, cara, só faltou teu nome estranho, daí eu entrava nessa porra, entendeu? Cara, que massa, não sabíamos disso, já temos cortes pra um... Cara, que massa, meu, tu teve, cara, e agora acredito que tu esteja no radar, né? Cara, porque vai ter de novo, o Big Brother vai seguir. E daí, voltando ao assunto do Vitor Hugo, eu comentei com ele sobre isso. Daí ele falou, cara, é muito relativo, é muito... Você nunca vai saber. E realmente você nunca sabe porque eles não te dão retorno. Então eu passei o Natal e a virada do ano, cara... É cheio de mistério aquilo ali, né? Acho que em todos os sentidos. Eu acho que a tortura psicológica começa aí, né? É muito grande, cara. Pra tu lá dentro explodir e virar o que é, né? Muito grande, cara, é muito grande. Tinha um monte de restrição, cara. É muito louco, tem muitos detalhes, assim, mas vou te contar um detalhe. Eu cheguei lá no hotel, cheguei de noite, cara. Cheguei lá no hotel... Vinha um segurança no carro, daí o cara falava, não, é da Globo, não sei o quê. O cara entrava pra uma outra garagem, totalmente escondida, ele parava o carro e ele falou assim, fica aí. E eu aqui, ó, vou me sequestrar. Não vou fazer nada, né, vai que... Cara, daí aparecia uma mulher lá no cantão, daí disse, pode ir agora. Daí eu ia com a mulher. Estilo filme mesmo. Cara, eu me senti famosaço lá, né, meu? Que massa, meu. A mulher me levou até um ponto e me entregou pra outra pessoa. Daí outra pessoa subiu o elevador comigo. E não trocava ideia contigo? Ou... Nada, cara. Só cheguei lá, tinha minha janta. E, cara, apreensão total, né, cara? E foi muito louco, assim, uma experiência... Pô, imagina, cara. Inexplicável, assim, na minha vida, cara. É muito doido, porque a gente tá aqui, né, conversando. Ô, Yuri, faz um contratinho que se ele entrar no Big Brother, depois ele vai falar com nós de novo, né? Pra ele, agora eu não consigo responder. Não, meu, quando tu voltar, Lagoa não precisa ser, logo que sair, né? E se for ganhador, nem se fala. Vai falar com a gente. Mano, que cara, massa, tu teve próximo e o mais legal, cara, é que tu continua no radar. Eles sabem que o Boninho sabe que tu existe, o Boninho não sabe que eu existo. Tu tá cara, muito... Eu imagino tu tá na frente de milhões de pessoas. Cara, eu imagino quantas pessoas não passam, né? Quantas pessoas não fazem a inscrição. Então, desde o primeiro momento que eu preenchi um formulário gigantesco, cara. O cara cansa, o cara faz em 2-3 dias o formulário. Tu tinha quantos seguidores no Insta? Tinha nada. Será que isso teve relação? Acho que o Arcrebiano também não tinha muito. Não, acho que isso não influencia. Eu tava ainda participando do meio Rio Grande do Sul, né? Eu ainda era candidato, eu tinha ali meus 3, 4 mil. Era uma pessoa normal até. Então eu preenchi o formulário e tudo certo, cara, e um dia eu abri meu e-mail, tava lá, tipo, tu passou da primeira fase, tá ligado? E ali eu já tremi na base. O e-mail da Globo, o cara recebeu o e-mail da Globo. Eu tenho os e-mails gravados até hoje aqui pra não apagar, eu tenho mesmo. Pô, mas eu ia fazer um quadro, né? Eu botar aqui, caralho. Eu tenho SMS, eu tenho mensagem no WhatsApp dos números deles ali que eu não apago nem a pau. Que louco, tá, cara. Cara, eu até dei uma... Cara, simplesmente não esperava. Só que assim, mano, é a primeira vez que eu falo disso, a não ser para as pessoas que sabiam, as pessoas bem próximas a mim. Então isso aí faz um ano e pouco, né, cara? Obrigado, que honra, meu. Que honra. Ô, meu, tu acha que pode ser um caminho agora, por exemplo, pelo Instagram mais bombando do que antes? Tu acha que pode ser um caminho para tu chegar no BBB, de repente? Cara, pode facilitar, porque a gente é mais visto, né? Então alguns vídeos chegam para outras pessoas lá de dentro, né? E é que nem o Tix comentou, hoje eles têm meu número, eles têm meu contato, só que tuas fotos, tuas tem minhas entrevistas. Fotos, tem meu videozinho que eu fiz lá na cadeira elétrica, para explicar, é tudo um fundo azul, né? Então eles botam as imagens de fundo, o sofazinho lá, tu não tá sentado na ponta, sofá nenhum. O cara não vão me chamar mais agora. Não, meu, sabe o que é louco? Porque eu vejo que muitos que entram falam assim, não, eu fiz no BBB, sei lá, 18, eu fiz a entrevista e não passei, ou fui até a terceira... Então, cara, tu tá muito no radar. Tomara que essa entrevista para um pequeno podcast não estrague tudo, né? Porque esse pode ser o começo e também o fim do Tiro Livre. Mas, meu, que massa, meu, isso é
grande, cara, isso é Mas louco. eu ter chegado nesse nível, eu já tô muito feliz, cara. Saber, assim, que era eu ou o outro cara... Pô, isso é... Cara, pra mim, que foi a minha primeira inscrição que eu fiz, mano. Então, cara, foi assim, surpreendente, cara. 20. Eu tinha... 2020, eu tinha 21 já. Recém-feito 21. Eu tinha recém-feito 21. Caraca, e isso velho. foi uma das perguntas deles lá também. Os caras metralham, né, meu? E eles querem te enlouquecer, né? Exato, porque o jeito que eles entram lá, né, já... então... eu acho que é tudo pra gerar o conflito. Então tem um monte de coisa, cara. Mas foi, assim, totalmente satisfatório saber chegar onde eu cheguei. E por muito tempo era uma coisa minha, era um negócio meu. Hoje, mas espero que muita gente fique sabendo que seja um sucesso esse projeto novo. Tomara. Aí, cara. Quem sabe daqui a um tempo tu entre no VIP lá já, né? Tu não pode entre ser, mais já, no... Como é que eles falam? No pipoca? No pipoca. Tu já entre no... Exato. Tomara. E assim, cara, eu fiquei muito satisfeito em relação a isso, sabe? Isso tudo. Então tem muita coisa na minha vida e a gente tá falando, cara, de nem 2 anos praticamente. Entendeu? Então chega a ser assustador quando pra analisar, assim, sabe? Mas por esses e outros motivos eu sempre procuro, cara, tô aqui na minha vida, vou dar minha aula lá pra minha aluna. Se amanhã vou me cuidar dia a dia. Se amanhã ou semana que vem eu estiver em São Paulo, show de bola, se eu não tiver, eu tô aqui. Porque assim, às vezes a gente fica muito ansioso, isso aí atrapalha Cria metas, demais. né? Às vezes tu cria metas e te frustra. Falando em frustração, não sei se chegou a ser frustração pra ti, mas tu já comentou e eu já sabia, te conheci inclusive dentro da quadra. Tu tentou jogar futebol, futsal por um bom tempo também, né? Era um sonho de criança. Eu vou te contar até um detalhe que eu acho que você não sabe sobre isso. Cara, eu comecei com os 4 anos e meio de minha mãe, né? Porque eu também não lembro no futsal. E era um sonho, cara. Desde até então, hoje eu gosto de jogar, né? A gente se encontra ali nas peladas quando você tá de férias. Sim. Foi um sonho, assim. Eu tentei, cara. Talvez faltou um pouco mais de insistência. Mas foi se tornando natural, assim, essa minha visão, assim, de saber, cara, profissional não vai rolar. Não foi frustrante, porque, que nem eu te falei, foi natural. Eu nunca cheguei a morar fora. Eu fiz alguns testes no campo, daí no Caxias e no Veranópolis, e naquela época eu era bem apegado à minha mãe, então pra mim ficar tempo fora era bem difícil. Isso eu acho que de zagueiro no campo. Eu jogava de atacante. Atacante. Já era alto? Cara, já era alto, assim, eu gostava, cara, eu não sei, cara, bom mesmo se eu fosse, eu tava jogando até agora, mas acho que pra ruim não servia. E eu tentei e não deu, uns dias, fiquei algumas semanas no Veranópolis, uma semana, tudo categoria de base, e daí quando eu voltei pra Lagoa, minha irmã começou a estudar em Passo Fundo, e minha mãe ia ficar sozinha, daí eu fiquei ali com a minha mãe, e daí teve a oportunidade de ir pro Lagoa, que já era o Lagoa, mas eu sou da época ainda que era Lagoense Mila, né? Sim. Eu ia assistir. E eu tinha 17 anos na época. Na época, 5 anos atrás, né? Tipo ontem. Eu tinha 17 anos na época e ali eu comecei a treinar com o profissional juntamente com o Gui Tonial e mais o Dudu, que era um amigo nosso ali. Então, querendo ou não, eu atingi um nível profissional. Eu vivi ali, então, aquele ano, dos 17 para os 18, vivendo o que um profissional vive. Então, eu, querendo ou não, senti na pele. Eu acho que é até legal contar, porque eu ia assistir os jogos, né? E aí serve uma crítica para aqueles torcedores de amendoim, né? Que ficam na orelha do cara. Você sabe muito mais que eu. Cara, eu vou te falar de um exemplo. Eu assisti o Picolé jogar. Picolé, para quem não sabe, hoje é o treinador do Lagoa. Da equipe principal, né? Da equipe principal. E tem uma carreira, né, que dispensa palavras no mundo do futsal. E eu assisti ele lá e falei, cara, esse cara tá velho já, se aposenta, pelo amor de Deus, lento demais. O cara assistindo lá. Meses depois eu tava ali na quadra com ele treinando, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu lavar minha boca com sabão, cara. O cara é demais. Então, vivendo ali, a gente vê que quem olha de fora é outra coisa, cara, é na pele. Então, os treinos exaustivos que ainda não era, às vezes, 2 vezes por semana, ainda era uma vez, não era 2 vezes por dia, né, turno. Então, a gente treinava um turno só, que era à noite normalmente,
E era final de semana sem sair, né? Era final de semana de jogo, diário. Então ali, cara, eu senti na pele, assim. Perdi aniversários, que se tivesse jogo não cara, podia não, estar, né? não tinha. A gente ia, né? Eu sei, por mais que a gente era Juvena na época, a gente sofria pra caramba, como eu acho que tem que ser, né? O Juvena, hoje em dia, eu vejo que às vezes estão passando bastante pano. Sofre menos, né? Sofre menos. Às vezes eu sofri pra caramba na época. Até depois eu vou contar de um caso que aconteceu contigo que você acha que nem sabe. Vamos ver, vamos cortar essa parte. E daí ali eu vivi aquele ano. Na época era o Thiago, o treinador, então a gente sabia que não ia ter pouca oportunidade, mas era aquela vida, né, cara? Era a vida treinar, é a mesma, exato. E viajar pra Isso longe. é uma coisa legal de se falar, né? O cara, o terceiro reserva, ou o juvenil, treina igual, viaja igual, ele só não joga, que é a parte boa, né? Exatamente, por isso que né? É difícil. E daí era legal porque eu aquecia com a camiseta do Picolé, que era a 10, né? Eu só imaginava a torcida lá, nem eu tava o 10, jogo, né? O cara, o 10 lá, juvenil, 10. E daí ali passei esse ano, e depois no ano seguinte eles fizeram o Sub-20 na época. E daí eu treinei somente com o Sub-20, fazia alguns treinos com o principal, mas já não estava acompanhando o principal direto. E daí teve um outro ano que foi meu último ano de 20, cara. Que daí foi meu último ano de 20, nessa época eu já estava estudando, já estava indo a Passo Fundo. Já começou a tirar um pouco da cabeça. Eu já estava indo a Passo Fundo, voltava, ia todo dia e voltava todo dia. Eu acordava às 5h30 da manhã, ia a Passo Fundo, minha aula era de manhã. Eu conseguia adiantar algumas matérias e ficava lá à noite, porque minha irmã morava lá e mora até hoje. E foi assim, cara. E um fato curioso, que para falar do Juvena, eu ainda era Sub-20, mas sofri, cara. Nós temos... Tu não vai lembrar, mas nós fizemos um primeiro jogo treino. Jogo treino eu lembro. Eu não lembro se era a tua primeira temporada. Acho que era 2019. Cara, eu acho que era assim, foi meu ano que eu pendurei minha chuteira, cara. Primeiro jogo treino, cara, contra vocês, era o Sub-20 contra vocês, cara, a primeira bola, na época eu tava jogando de pivô. Eu fui terminar o ano jogando de back, que era uma coisa de fixo, né? Que era uma coisa que eu nunca imaginei marcando, e o treinador na isso época... eu lembro de ti, terminou jogando de fato, né, e bem. E me encontrei ali, talvez se eu tivesse começado um tempo atrás de fixo, talvez desse mais certo. Mas daí eu tava de pivô e a primeira bola, cara... Tu me jogou no portão. Cara, a primeira bola tu deu em cima e tu deu embaixo. E eu te acertei. Cara, achei que tu tinha me acertado. Eu tenho até a cicatriz aqui no tornozelo. É tua, velho. Tu me deu em cima aqui no cotovelo, na nuca, e pegou embaixo, não pegou bola, coisa nenhuma. Eu queria te caçar. Deve ter sido sem querer, cara. Cara, eu queria te caçar. A primeira bola do jogo treino, cara. Esse é um fato curioso que pouca gente sabe. Cara, tu sabe que marca até hoje. É legal isso, e tu, né, por entender que o juvenil sofria mesmo, conviveu no adulto, a gente tem muito isso, né? É uma coisa que é quase que inconsciente. Tu pega o juvenil, tu sabe que o juvenil vai ser folgado, é a chance do cara estar jogando contra o time adulto, né? E tu pensa assim, na força nós não podemos perder. Às vezes tu te passa, como eu me passei, né? Até te peço desculpa, né? Espero que não tenha ficado. Espero que tenha ficado só cicatriz e não marcas. Não. Eu te procurei depois do jogo inteiro, não achei, cara. Mas eu vou te dar uma pra ver. Mas é engraçado, não lembrava. Eu lembrava de ter apanhado, porque eu não. Não, mas o que bateu não fui eu só apanhei. Mas, cara, massa, assim, e legal o jeito que tu aceitou que, cara, não vai ser isso a minha vida. Porque fui caminhando pro outro lado, né? E a figura do meu pai entra forte ainda nessa questão. Meu pai sempre me apoiou, ele me levou em algumas peneiras, né? Como acho que todo jogador vai e frequenta. Mas ele sempre prezou muito o estudo, e até hoje, cara. Então eu nunca deixei de estudar. Nunca foi um esforço para mim estudar. Sempre foi prazeroso. Sempre foi bem tranquilo. Na escola sempre não deu trabalho. Não, sempre bem tranquilo. Minha mãe não precisava pedir para eu fazer tema nem nada. Eu sei que era a minha obrigação, era aquela, e eu tinha que fazer. Entendeu? Eu nunca precisei, graças a Deus. Espero que meus filhos, que um dia querem ser pai, sejam assim também. E daí ali comecei, estava estudando, estava conciliando, estava jogando, estava vendo que ia acabar o 20 e era meu último ano, cara, não tinha... Mas tu entende também que até tu não se dedicou àquilo, vou deixar minha vida, que ou tu acha assim, não, eu fiz tudo que eu pude,
Outras, não, em algum momento eu entendi e comecei a cogitar outras coisas, estudar. Cara, naquela época eu pensava um pouco diferente de hoje. Eu acho que a gente está em constante mudança e eu acho que isso é muito importante. Tem uma frase que eu escuto diariamente, assim, isso é uma curiosidade. Alguns filósofos falando, alguns vídeos, e o Cortella fala num vídeo que é assim: você nunca toma água ou toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque a segunda vez que tu volta, o rio não é o mesmo e nem você. E nessa questão, eu não era o mesmo. Na época, eu acho que sim, eu poderia ter dado mais para que, se não desse certo, eu parasse e falasse assim, cara, deu o que deu para tinha que dar e não foi porque não deu certo. Eu acho que talvez faltou um pouco, eu acho que talvez eu poderia ter dado algo a mais, ter tentado algo a mais, assim, ter umas experiências que eu voltei para casa com saudade e poderia ter ficado. E beleza, cara, hoje eu já penso de outra forma. Hoje, em tudo que eu faço, eu tento dar sempre o melhor possível para que isso não aconteça de novo. Para que, se não for para vencer, por exemplo, o concurso, eu tinha isso na minha cabeça. Eu abdiquei de muita coisa, me preparei muito e acredito que fui uma das pessoas que mais me preparei dentro do concurso, pelo menos era essa a minha mentalidade que eu tinha. E se não fosse para ser meu, beleza. Mas eu sabia que ali eu fui no meu limite. Então, na época, talvez se eu pensasse assim, poderia ter dado um tempo a mais no futebol, cara. Mas não... Não te faz mal hoje, não te atrapalha. Não me faz mal, cara. Mas é importante que tu vê de outra forma, né? É um mundo que tu conhece. Eu acho que isso é importante. Então, eu não esqueço do que eu fiz, dos erros que eu cometi e procuro não cometer novamente. Eu acho que essa questão de evolução, ela pra mim vem sendo muito importante. Principalmente nessa época onde a rede social me jogou lá pra cima, onde os trabalhos e oportunidades como o BBB acontecem, e eu continuo mesmo, entendeu? Eu continuo mesmo. Não é fácil, ainda mais na tua idade, né? Tu teria até, digamos que, uma licença poética pra dar uma... Pô, cara, tô bem demais. E que bom que não, cara, porque não é fácil. Não é. Não é. A gente, eu conheço pessoas que às vezes não viveram 1% do que a gente viveu e a gente vai falar um termo do futebol, né? Tem uma passada além do normal, entendeu? Muita gente na tua profissão deve ter também, né? Tem pra caramba. Então, cara, essa questão, eu acho que isso que talvez as pessoas que convivem comigo gostam de estar junto. Seja eu estando aqui em Lagoas, seja eu estando em outro estado, em outro país, se Deus quiser, porque também tenho projeções. Eu acho que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Exato. E vou voltar pra Lagoa, cara. Se eu estiver na rua, se eu não tiver, que eu tiver focado, tu me chamar, eu vou atravessar a rua, vou te cumprimentar. Entendeu? Eu acho que isso eu devo muito à minha criação da minha mãe também. É o respeito e é a consideração pelas pessoas que, por um período de tempo, participaram da tua vida. Beleza, elas não estão presentes tanto quanto... Tiveram uma passagem legal, mas né? tiveram, cara. Então, eu acho que a consideração, ela tem que ser feita, entendeu? E seja daqui 5, 10 anos, independente de onde a gente vai estar, eu vou sempre procurar ser a mesma pessoa nesse sentido. Claro que com outras ideias, vai uma crescer, outra cabeça, claro. Mas que nesse sentido, cara, você foi importante na minha vida por algum motivo, beleza, eu te valorizo e te cumprimento da mesma forma quando eu estivesse aqui em Lagoa, trabalhando em qualquer outro lugar. Então, eu acho que isso é o que deixa as pessoas, às vezes, com um pouco ainda mais de inveja, porque sei que aqui em Lagoa tem muito e conforme a gente vai crescendo, cada vez aumenta, né? Sim. Cada vez aumenta. E a inveja vem de perto, né? Claro. Das pessoas que estão próximas. Procurar defeito, mas ali tá crescendo, mas comprou seguidor. Mas ali ele fez tal coisa. E isso é interessante de falar porque, volto a repetir, a inveja vem de perto. Você não tem inveja do Cristiano Ronaldo ele ter milhões. Sabe que tem uma frase que eu concordo 100% e é muito isso, sim. Muita gente quer te ver bem, mas não melhor que elas. E é bem isso, né? Quando tu começa a crescer... Algumas pessoas, é claro que a gente sempre vai ter as pessoas que vão torcer pela gente e os amigos de verdade, mas sempre vai ter aquela pessoa que não vai te acompanhar e aquilo vai incomodar. Isso é triste, né? É pobre de espírito. Cara, e daí vem naquela questão, cara, tu foi importante, tu tava junto numa época da minha vida, por algum motivo ou outro a gente não convive mais,
E, obviamente, eu vou ser outra pessoa daqui a um tempo, mas, cara, eu lembro, entendeu? Tu vai olhar, você com uma cabeça boa, tu vai olhar, o cara evoluiu, o cara tem outra... Cara, que bom, show de bola, cresceu. Entendeu? E isso as pessoas não conseguem ter esse senso de saber assim, cara, até aqui tudo certo, depois dali, o mérito dele não tem, porque as pessoas procuram alguma coisa pra falar, né? Exato. Normal. Que a gente falou, tá assim porque comprou, tá assim porque, saiu com fulano, sabe? Sim. Cara, chegam a ter situações bem esdrúxulas, assim. E é aquela questão que eu volto a falar, assim, cara, não precisa gostar, você precisa respeitar, porque os meus sabem do que a gente vive, do que a gente passa. E é uma frase que eu lembro que o Edenilson fala num podcast, que ele fala assim, cara, os caras podem invejar a tua mulher, o teu dinheiro, o teu carro, mas tem uma coisa que eles não podem ter, é a tua energia, é a tua vibe, entendeu? Perfeito. Isso aí não tem como comprar, cara, ou você tem ou você não tem. Se você chega num lugar e as pessoas gostam de que você esteja no lugar, cara... Não importa o que tu tem. E é isso aí o que mais mata os caras, cara. Porque assim, os caras chegam e isso aí não se compra, entendeu? Isso aí viu, meu? tem. Seja legal, cara, que 22 anos, 120 mil seguidores, 4 fãs no Big Brother. E é simples, meu. E tu fica aí nojento pra quê? E que a gente tem um quadrinho aqui, caixinha da surpresa. Tu viu que a gente não tem roteiro, não tem nada ensaiado. É pra ser natural. Do jeito que tá sendo, eu acho que tá sendo muito massa. Que bom que a gente te escolheu, meu, pra ser o primeiro. Importante ressaltar. Cara, eu vou balançar que tu vai tirar um papelzinho e vai me dar e eu vou ler. Se tu falar assim, cara, eu não quero falar disso, tem coisa legal aqui, tem coisa desagradável, tem coisa positiva e coisa negativa. Eu vou ler pra ti, tu pode falar assim, cara, não quero falar disso, a gente põe aqui de novo, tu põe aqui, né? Isso aqui até parece uma lixeirinha. Tu põe aqui, a gente tira outro sem problema nenhum. Espero que um desses tu tope falar. Um desses tu responda. Por favor, tira um e me entrega. Eu leio pra ti, eu acho que tem mais positivos do que negativos. Aí. Entendi. Vamos lá. Suspense, cara. Profundo, cara, mas é legal. Ike. O que importa na vida? O que importa na vida? Posso ser bem filosófico? Fica à vontade, meu. Cara, o que importa na vida é viver, cara. Respondendo rápido, sem pensar muito. O passado já não existe mais, o futuro também não existe, o presente é o que importa, é o que tu faz agora. Onde tu pode corrigir teus erros do passado, onde tu pode preparar teu futuro. O que importa na vida é viver e não seja um cuzão, pra falar bem a verdade, cara. Isso que eu queria falar antes e eu me contive. Cara, não seja, cara, porque a vida é muito justa, mano. Às vezes tu não entende o porquê de estar acontecendo tal coisa com você, mas se tu for muito inteligente, com o passar do tempo, tu vai saber o porquê tá acontecendo. Então, tu acredita que a vida é um bumerangue? Cara, demais, demais. É ser uma boa pessoa, cara, ser um bom cidadão, ser um bom marido, um bom namorado, uma boa esposa. Cara, não tem muito segredo, sabe? Só que as pessoas complicam demais isso. E às vezes eu sei que às vezes a gente mesmo se equivoca e erra nesse sentido. Mas a gente que tem uma cabeça talvez com esse pensamento rápido, esse gatilho rápido, a gente já resolve. Então o que importa na vida, cara, é a vida, é viver, é valorizar as pessoas que devem ser valorizadas, é respeitar acima de tudo todos, religião, sexualidade, estilo, né, falando de nós. Cara, gostos, e tá tudo certo, entendeu? Tá tudo bem. É tão difícil falar que tá tudo bem hoje em dia, cara, né? Porque as pessoas complicam demais, cara. Elas complicam demais. E viver é tão simples que parece tão complicado. A autoria Luiz Henrique Matura Mascarenhas, cara. Que da hora, cara. Mas é verdade, cara. Resumidamente, acho que é isso. Entendeu? Ser bom, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa boa. Não precisa ser a pessoa que dá bom dia pra todo mundo, entendeu? Não tô falando de ser aquela pessoa que anda com um sorriso de fora a fora, a avenida inteira. Porque nem todo dia nem dia, todo dia né? você tá bom. Nem todo dia é dia. Tem dias que são noites, né? E tá tudo bem, cara. Se tem um dia ruim, tem outras pessoas que também vão ter dias ruins. E talvez no dia ruim não externe isso pra outra pessoa, que às vezes a outra pessoa nem merece, tá ligado? Guarda pra ti, você resolve e bola pra frente, cara. Não tem, na minha opinião, não tem segredo.
E não seja ansioso. Eu acho que isso é importante também. Deixa as coisas fluírem ao natural, que vai surpreender bastante ainda muita coisa, se você plantar o bem, obviamente. Meu, eu já achava que ia ser da hora, de verdade, o Ike, pô, antes de conhecer ele, minha esposa já falava muito, meu, o cara é um doce, né? E hoje, conversando, ouvindo ele falar, cara, primeiro que não dá pra acreditar que ele tem 22 anos, né, meu? E segundo que eu tenho certeza que eles que estão ali, que acompanharam, que estão ali atrás das câmeras, que estão fazendo andar, também, meu, todo mundo gosta muito mais de ti aqui. Que massa que tu foi o número 1. A gente tava na nossa listinha ali e aí quando eu falei de ti, eles já toparam e, mano, eu acho que era pra ser contigo. Que massa, meu. Obrigado. A gente poderia ficar aqui horas e horas, né? De repente, na próxima, a gente põe alguma bebidinha aqui, né? Pra maiores de 18 anos. Mas, meu, muito, muito, muito obrigado por tu ter aceitado de cara. Que bom que a tua essência... Eu não te conhecia com, sei lá, 16, 17 anos, mas pelo que tu falou, dá pra ver que não mudou nada. Espero que daqui a um tempo a gente se reencontre aqui de novo, e a gente sempre se reencontra na rua. E que bom, meu, poder falar que a gente é parceiro, que a gente é amigo. E, cara, que tu precisar aí de nós, cara, o podcast tá aí. Da mesma forma, eu que agradeço o convite. Eu volto a falar o que eu falei no início da entrevista. Espero que a régua tenha ficado alta para os próximos candidatos. Acho que nós vamos deixar só com o programa, a gente ficar repostando. Se virem agora. Não queria ter essa responsabilidade, mas já passando. Mas eu fico muito feliz por ter sido lembrado, né? Eu tenho um carinho muito enorme por vocês. Cada um de vocês aqui eu conheço já há algum tempo, o Yuri um pouco menos, né? Mas pelo jeito vai ficar em Lagoa aí um tempo também, né, Yuri? Porque Lagoa tem isso aí, né? Tem a água da bica, né? O pessoal aqui tá ficando, o pessoal vem pra jogar aqui, acaba casando, né? Se bem que o Yuri trouxe a mulher de outra cidade, então eles vieram, tomaram a água pra ficar aqui, só por causa da água. Cara, isso é muito legal e podem contar comigo sempre, que nem eu te falei, cara, vai fechar a câmera aqui, a mesma pessoa que tá conversando contigo agora vai estar conversando depois. E, cara, sempre que precisar, estamos aí, estamos aqui, o que der, vier, tanto nos teus trabalhos, nas tuas coisas. Vou estar lá torcendo também, né, pro nosso time aqui falando em cidade. E, cara, sucesso para vocês nesse novo projeto. Espero que dê muito certo mesmo de coração, porque vocês são pessoas do bem, são pessoas boas e já deu muito certo, pode ter certeza. Meu, obrigado. Não sei se vai dar certo, mas começamos da melhor maneira. Então, meu, sigam nossas redes sociais. Tiro Livre Podcast no YouTube também. E, cara, nos acompanha aí. Só agradecer, eu tô feliz demais porque foi demais. Valeu. Tamo junto. Boa, galera! Bem demais. Meu, que massa, cara. Pô, obrigado. Quando ele Boa, falou do BBB, eu falei, meu, temos que encerrar porque eu tinha ensaiado, mas eu pensei, já me bagunçou tudo que eu ia falar, meu. Caralho, eu fiquei, meu... Não, isso aí, Buck, doido, louco, né, cara? Meu. Muito louco aí, cara. Tiro Livre Podcast, YouTube, Facebook, Instagram. Tiro Livre Podcast, gente boa falando com gente boa.